Seja muito bem-vindo ao 7º episódio da nossa série de devocionais do livro de Salmos. Hoje é o Salmos 7 e o próprio título já nos confronta bastante. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se a perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance e calque aos pés da minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalte por causa do furor dos meus opressores, e desperta em mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles. Pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me. Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as estranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado do seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Esse texto é bem longo, mas é muito profético e muito forte, porque nesse texto Davi está botando a sua confiança, está confiando em Deus, porque Davi sabe que Deus é o dono de tudo, que a graça de Deus, que a força dele já nos basta, que nós não precisamos ter medo do que vier, mesmo se vier um assaltante nos apontando uma arma, nós sabemos que o Senhor está conosco, que nada irá nos atingir, nada irá nos impedir de cumprir o que Deus separou para a gente viver. E ele também está dizendo aqui que quem for contra Deus, que quem não for segundo os planos dele, quem tentar armar alguma coisa para impedir alguém que é segundo o coração de Deus, essa arma que ele está preparando, ele mesmo, o próprio cara que está armando essa arma, vai cair na própria arma, vai cair na própria armadilha que ele mesmo está preparando. Então não tenha medo se não acontecer do jeito que você queria. Não tenha medo se as coisas começarem a ir contra você para achar que vai te matar. Para mim também é difícil, para mim é muito confrontante, às vezes eu fico na dúvida, mas eu sempre me fortaleço no Senhor, porque eu sei que a graça dele já me basta, que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
mas a palavra do Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus único poderoso, o Rei dos Reis, vai se cumprir. Nesse texto, Davi sempre se levanta, Davi sempre fica segundo o coração de Deus, para que Davi mesmo está dizendo para que Deus sempre confronte ele, que Deus tenha a liberdade de confrontar, de corrigir, de qualquer coisa que Davi esteja fazendo que seja contra Deus, que ele está dando liberdade para que Deus corrija ele, para que cada vez Davi se torne uma pessoa melhor, cada vez uma pessoa com um coração segundo mais o coração de Deus, para que cada vez ele se torne muito mais a pessoa que Deus quer que ele seja. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja com a destra da sua justiça. E que você sempre dê liberdade, para que Deus sempre te confronte, que quando você se achar que está fazendo algo que seja contra o coração de Deus, se você for segundo o coração de Deus, você vai perceber, seu coração vai sentir que quando você fizer alguma coisa que é contra o coração, que é contra Deus, você vai sentir um desânimo, você vai sentir um negócio que você não costuma sentir, você vai sentir uma dor assim, sabe? Porque você vai perceber que isso não tem a ver com você, que esse comportamento, que essa atitude, que essa ação, que esse pensamento não te combina, que você não é assim, você não precisa ser desse jeito. A presença de Deus, ser com a mente transformada, uma mente alinhada, uma mente segundo a de Deus, vale muito mais do que querer reagir da força do seu braço. A força de Deus é muito mais forte, o poder de Deus é muito mais poderoso do que podemos imaginar. Então sempre seja segundo o coração de Deus, sempre se aprofunde mais na palavra de Deus, para que cada vez você não tenha só o conhecimento, mas que o seu espírito sempre esteja fortalecido, que o seu coração esteja guardado para o que der e vier. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja com a destra da sua justiça, em nome de Jesus. A gente se vê no próximo vídeo.